Lojas estão fazendo reajuste para baixar os preços de alguns jogos Nintendo no Brasil. Olha que boa notícia. Em compensação, bizarro, cara, mas saiu a pesquisa e 1/3 dos desenvolvedores de games foram demitidos em 2023. 1/3 demitido. E o novo jogo da Nintendo que foi lançado não foi tão bem recebido assim, mas calma, eu quero falar sobre isso com vocês. Entre outras curiosidades, porque tudo isso e muito mais você encontra aqui no Coelho News de hoje, o nosso quadro de terça, quinta e sábado aqui no canal Coelho do Japão. Então já deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo e ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E se vocês não quiserem depender das lojas abaixarem os preços, entre nos grupos de promoção, porque todo mundo que entra depois fica impressionado. Caraca, Coelho, a galera falava que os jogos eram R$300. Desde que eu entrei no grupo de promoção, nunca mais paguei preço cheio. E aí o que acontece é que vocês recomendam o canal para outras pessoas e isso me ajuda pra caramba de volta. Então, amigos, nunca mais pague preço cheio. Se você gosta de videogame, quer ter um videogame, quer comprar um Nintendo Switch, algum jogo, principalmente físico ou mesmo que seja digital, ou quer colecionáveis como aqueles livros de Zelda, clica no link que tá aqui na descrição e entra no grupo que for mais conveniente pra você, seja no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, e você pode mandar DM diretamente pra mim lá no WhatsApp ou no Telegram, falando, pô, Coelho, tô querendo comprar tal jogo, me encontra aí onde é que tá mais barato que eu vou te ajudar a pagar menos nele também, tá bom? Mesma coisa na hora de comprar o seu Nintendo Switch, galera, não dá bobeira, a gente faz um trabalho sério, fica o dia inteiro encontrando as melhores dicas pra vocês pagarem menos, e pra ter essas informações basta tá lá no grupo, tá? No site nintendobarato.com.br, onde você consegue encontrar atualmente onde tá mais barato pra comprar um Nintendo Switch, micro SD card, os jogos, tem os links pros grupos de promoção também. Então chega mais, visita lá, recomenda pra galera, me manda uma mensagem no privado se precisar de ajuda. Agora bora pras notícias, amigos. Vocês devem se lembrar algum tempo atrás dessa notícia de que a Nintendo reajusta e diminui o preço sugerido do Nintendo Switch no Brasil. Pois é, dessa vez virou notícia, mas não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo. O que a gente tá vendo acontecer agora, e que foi relatado pelo Necrolip aqui, mas a gente já vê essa tendência já há alguns meses, algumas semanas, são dos reajustes de preços que a gente vem vendo dos varejistas Nintendo aqui no Brasil. Cara, a gente que faz esse acompanhamento diário lá nos grupos e tudo mais, a gente vê que isso tá acontecendo. Os jogos da vez agora são Super Mario RPG, que ele chegou no Brasil a R$349, e agora, cara, o preço que tá sendo cobrado por muitos varejistas é R$269 e às vezes até menos. Tá aqui, por exemplo, na Kabum, olha só, vendido e entregue pela Kabum, que é a parceira oficial da Nintendo no Brasil, e esse aqui não é um valor promocional, não tem nenhuma promoção acontecendo nesse momento. Esse é o valor padrão que eles estão cobrando por esse jogo, a sua mídia física nacional. Atualmente, isso está acontecendo também com outros jogos, né? O outro que ele relatou aqui foi o WarioWare Move It. Gente, joguem esse jogo que é muito bom, tá? Ele chegou a R$300 e agora ele tá equivalente com o preço da mídia digital, que é R$249, o que é bastante curioso, tá? Porque o Super Mario RPG, a mídia digital dele custa R$300. E agora, oficialmente, a mídia física está sendo cobrada ali pela Kabum R$269,99. O WarioWare Move It já é diferente. A mídia física dele, a mídia digital dele custa R$249 e a mídia física chegou por R$299, como é de praxe ali, né? Como preço sugerido. E agora, nesse caso aqui, a Kabum está cobrando R$249,90. Lembrando que não são jogos em promoção, cara. E é interessante a gente falar sobre isso aqui no Coelho News, cara, porque esse tipo de matéria a gente vê normalmente rodando ali em portais que acompanham a Nintendo de perto e algumas vezes em portais de fora, como Tudo Celular aqui fez essa matéria quando a Nintendo reforçou que não vai aumentar o preço do Nintendo Switch. E essa foi uma matéria que foi feita, cara, porque a gente vem vendo uma tendência do mercado, por exemplo aqui, ó, Sony aumenta o preço do PlayStation 5 em vários países, será que vai aumentar os valores no Brasil? Site da Microsoft atualiza o preço do Xbox Series S, que aumentou bastante aqui no Brasil. PlayStation Plus, Sony aumenta o preço das assinaturas anuais em cerca de 40%. Essas são notícias um pouco mais antigas, cara, mas mais ou menos por aí que tem acontecido nos últimos anos, né? Uma tendência de reajuste para mais, e não apenas nos consoles principais. O MetaQuest aqui, por exemplo, ele aumentou em $100 ali no seu valor. E por mais que isso aqui não tenha virado notícia ainda, cara, eu acho legal a gente acompanhar essa tendência, porque dá uma esperança pro futuro dos jogos de Nintendo Switch cada vez mais baixarem os seus preços, tá? Isso não é uma exclusividade aqui da Kabum. Eu vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, a Amazon Brasil, que também é a oficial da Nintendo, né? E o WarioWare Move It. Ele tá dizendo que tá em promoção aqui, mas ele tá constantemente em promoção. E o preço tá R$268, sendo que a mídia física custa, oficialmente, o preço sugerido ali, R$299. Mesma coisa pro Mario Strikers. Cara, você nunca mais encontra o Mario Strikers por um preço que é o preço full, né? O preço cheio de R$300. Você só encontra ele por preços mais baixos. Tá dizendo aqui que tá em promoção, mas é
é mais uma dessas promoções constantes. E essa tendência vem acontecendo. Mesma coisa aqui, ó, TK14 Games, que é outra loja também, dessa vez uma loja um pouco menor, mas que também tem os produtos oficiais, parceira oficial da Nintendo no Brasil, e tá aqui, ó. Lembra que o preço sugerido da mídia física do Zelda Tears of the Kingdom chegou a R$399 no Brasil, porque o preço oficial da mídia digital ainda é R$367? Tudo bem que tá dizendo que está em promoção, mas mais uma vez, são daqueles jogos que a gente consegue encontrar preços mais baixos constantemente aqui, ó, a R$267. Algumas lojas já estão parando de chamar isso de promoção e eu estou esperando o momento que a Nintendo vai de fato anunciar um reajuste, cara, porque é uma tendência que a gente tá vendo acontecer, tá? Tudo bem que às vezes no lançamento de um jogo a gente não vê isso acontecendo, mas na verdade só não vê isso quem não acompanha lá os grupos de promoção no canal. Parece que eu tô fazendo jabá aqui agora, mas na verdade é uma informação, cara, porque todo lançamento de jogo, ninguém que acompanha ali os grupos paga preço cheio, nunca mais paga um preço cheio, porque a gente sempre traz as promoções ali com 50, 30, às vezes R$100 de desconto, cara, e dá pra encontrar hoje em dia vários jogos do Nintendo Switch na faixa ali dos cento e poucos reais. Todos os dias a gente posta isso. E cara, no último vídeo que eu postei aqui no canal, vocês podem ver o que realisticamente a gente pode esperar do Nintendo Switch 2, né? Eu postei sobre isso, falei um pouco sobre o preço das coisas, e se a gente filtrar aqui pelos comentários mais recentes, a gente pode ver que é muito comum a gente ver na internet. O que eu espero mesmo é que os games de R$499 no precinho da Nintendo sejam melhorados. Gente, por favor, acompanhem os Coelho News aqui também. E eu peço a ajuda de vocês, cara, me ajudem a espalhar essa informação por aí, porque é uma coisa que tá enraizada, parece que na cabeça do gamer brasileiro, que a Nintendo cobra R$500 nos seus jogos. Olha esse outro comentário aqui, ó. Nintendo e preço abaixo do mercado, 2.000 em consoles de 2018, mídia com mais de R$300? Não. Entra nos grupos de promoção e eu desafio, cara, qualquer uma dessas pessoas a encontrarem jogos que estejam custando a mais de R$300. Eu não tô aqui dizendo que é barato, cara, eu tô dizendo que é importante a gente trazer a informação correta e ver que os prospectos são positivos, porque estão abaixando os valores. E é algo constante e até mesmo com lançamentos não é novidade mais. Uma outra coisa interessante que está acontecendo no mercado de games da Nintendo aqui no Brasil atualmente, cara, é o estoque dos jogos. Vocês vão perceber que muitas lojas estão sem estoque dos principais jogos, Zelda, Mario. As lojas que têm estoque oficial, né? Eu ouvi de alguns lojistas que eles vão reestocar a partir de fevereiro e eu me pergunto, será que na hora desse reestoque eles já vão chegar com um preço mais baixo? Será que daqui pra frente, cara, dá pra gente esperar alguma melhoria nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tá vivendo uma era muito boa pra ser fã de Nintendo aqui no Brasil, finalmente, cara. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Vocês têm acompanhado de perto também? Vocês compram jogos de outros consoles, cara? Porque quando eu vou comprar um lançamento pro meu PlayStation 5, por exemplo, é sempre uma lapada muito mais cara, mano. E eu quero saber de vocês, como que é a relação de vocês? Deixa pra mim aqui nos comentários. Lembrando, eu não estou dizendo que é barato, eu não estou dizendo que não pode melhorar, eu estou esperançoso e acompanhando essas melhorias dos preços baixando e esperando que isso aconteça cada vez mais aí daqui pra frente. E tentando também espalhar um pouco mais da informação correta pra ver se desenraiza um pouco essa mentalidade aí de que jogos da Nintendo custam 400, 500 reais, mano. Isso não é mais a verdade. Deixa pra mim a opinião de vocês aí nos comentários. Agora, uma outra coisa que é muito bizarra, cara, e que tem a ver com a Nintendo também, e olha só isso. Sério, isso aqui é muito bizarro. 1/3 dos desenvolvedores de jogos afetados por demissões em 2023, relata a GDC. Lembrando, a GDC é a Game Developers Conference, né? É uma instituição e também um evento de desenvolvedores de games, é o maior que existe no mundo, e eles fazem uma série de pesquisas de mercado e depois relatam essas pesquisas quando vira o ano, pra gente entender como é que tá o mercado de games, cara. E um terço, mano, da indústria de jogos afetado por demissões em 2023 é um número bizarramente grande. E como bem a matéria diz aqui, ó, não está ficando muito melhor. E tem uma série de motivos por isso que eu já entro em detalhes aqui. Olha só a matéria. 2023 foi um ano terrível para desenvolvedores de jogos, com demissões em massa da indústria e fechamentos de estúdios. O último relatório da GDC concluiu que um impressionante 1/3 dos videogames foram impactados de alguma forma por demissões. Na verdade, é um pouco mais de 1/3, não é 33%. É 35% dos desenvolvedores que afirmam que foram impactados por demissões, seja por terem ocorrido algumas demissões dentro da sua equipe ou empresa, ou terem sido demitidos diretamente.
seguinte: o maior número de demissões, cara, isso aqui é muito bizarro. O maior número de demissões vem das sempre vitais equipes de garantia de qualidade. Sério, isso é muito bizarro, cara. As pessoas que garantem que os jogos que jogamos funcionem. Vocês têm achado muitos jogos bugados recentemente, jogaram Baldur's Gate 3 que eu tô jogando, que é um jogo fantástico, mas é cheio de bugzinhos também, ou alguns erros de tradução, probleminhas desse tipo, cara. Eu até vejo aqui, por exemplo, na live que a gente tava fazendo ontem aqui no canal, rolou essa situação aqui, ó. A tradução ficou, porque em inglês é by hint. E aí, em português, em vez deles colocarem comprar dica, eles colocaram dica de compra. Tipo assim, essa tradução aqui, cara, em inglês é buy hint. A tradução correta seria comprar dica. Só que, na verdade, tá escrito aqui, ó, dica de compra. E tem várias dessas que acontecem ali ao longo do jogo. E, cara, quem joga muitos games percebe esse tipo de coisa acontecendo. A Nintendo, ela tá sentada ali numa situação bastante confortável em relação a esse tipo de polimento, né? A gente vê aqui, por exemplo, o produtor de Zelda Tears of the Kingdom diz que a equipe passou um ano apenas polindo o jogo. E a gente vê que ao contrário, cara, dessa direção que a indústria tá indo, tipo, ó, 1/3 dos desenvolvedores de jogos afetados por demissões em 2023, né? A gente vê a notícia em relação à Nintendo. A Nintendo tem uma das maiores taxas de retenção de funcionários. Conforme relatado pelo Business Journal Japan, a Nintendo apresenta uma impressionante taxa de retenção de funcionários de 98,8, o que significa que a cada 100 novos funcionários, apenas um opta por sair ou um é demitido. Então assim, cara, as coisas não estão indo bem na indústria dos games, né? A gente vê as empresas com esse ciclo de crescimento muito rápido, pega uma trend e faz um monte de coisa naquele sentido. Por exemplo, pô, Battle Royale tá fazendo sucesso, de repente no ano seguinte tem 500 jogos de Battle Royale sendo lançados. Aconteceu a pandemia, a indústria de games cresceu, de repente é investimentos assim colossais, loucamente, a galera movendo com a vida das pessoas, mano. E aí depois descartam um monte de gente, e, tipo, é um número muito alto isso aqui, cara, e a gente pode criticar a Nintendo por uma série de coisas que merecem crítica, mas talvez algumas dessas críticas tenham algum motivo, né? O que eu falei aqui nesse post é que talvez esse lance da Nintendo ir meio devagar no Brasil, as traduções elas estarem vindo, né? As localizações, a dublagem também estar vindo, a gente já tá vendo ela acontecendo, mas ainda não são em todos os jogos, a gente reclama, a gente pede, e é importante a gente continuar pedindo, mas talvez seja por causa dessa mentalidade que a empresa tem, que é um pouco diferente do resto do mercado. A Nintendo não segue essa onda de especulação e crescimento desenfreado, seguido por demissões em massa que acontece no resto da indústria inteira. A gente só tem visto notícias sobre isso, cara. A Nintendo é uma empresa de 100 anos e eles vão devagar e sempre. Talvez esse lance, cara, ele tá demorando tanto para trazer essas coisas pro Brasil, tem um pouco a ver com essa filosofia da empresa. Eles podiam ter chegado aqui no Brasil e aí tinha chegado com a corda toda, cara, investido um monte de gente, contratado um monte de gente, e aí vai que, sei lá, mano, o mercado aqui não vinga. Aí eles estão com um débito enorme e um monte de gente acaba demitida e eles acabam, sei lá, diminuindo o espaço deles aqui no Brasil. Ou não deu certo, desiste, ou então vai embora do Brasil de novo, sei lá. O que eles estão fazendo é o inverso, eles estão crescendo aos poucos de forma sólida, para que quando esteja ali de forma sólida, é um troço duradouro e a longo prazo, sabe? Então talvez essa filosofia que a Nintendo tem, cara, de retenção de funcionários, de trazer as pessoas certas, de não ter um crescimento louco, desenfreado, seguido de ondas de demissões, tem a ver com várias dessas políticas que a gente vive criticando. Porque na vida real, cara, quando a gente coloca o pé no chão, na realidade, tudo é uma faca de dois gumes, são escolhas. O que você quer? Atender a demanda dos seus fãs e lançar um Cyberpunk 2077 logo, porque o pessoal já tá esperando há muitos anos, e fazer os seus funcionários passarem crunch pra caramba, trabalhando, virando noites, perdendo tempo ali com o filho deles, e lançar um jogo todo cheio de problema, porque faltou controle de qualidade, ou, cara, um Metroid Prime 4 ter reiniciado o processo inteiro, tá demorando pra caramba, a gente não ouve nada sobre o jogo há anos, mas quando vier, cara, vier um jogo de qualidade, os fãs têm que esperar, a gente vai criticar. Mas e aí? O que é o ideal, tá ligado? A GDC perguntou aos entrevistados como eles se sentem em relação ao futuro e 56% deles expressaram preocupação de que o local onde trabalham possa sofrer demissões em 2024. E aqueles com quem a GDC conversou culparam muitos estúdios pela correção de curso após o pior da pandemia global, do conglomerado e da incerteza do ambiente econômico. Correção de curso é isso. A empresa ela fez um investimento muito grande e depois ela, putz, a gente vai precisar mudar aqui de direção, não tá dando certo, parou de entrar o dinheiro, então todo mundo vai ser demitido. E aqui vai um outro motivo também de preocupação ali da galera. Olha só, 84% dos desenvolvedores entrevistados também disseram que estavam preocupados
preocupados com inteligência artificial generativa, e apenas 12% disseram que não tinham nenhuma preocupação com isso. E o motivo de existir essa preocupação porque já é uma tendência que está acontecendo no mercado. Olha só, o CEO do Google alerta sobre mais demissões em 2024 em meio ao impulso da inteligência artificial. O CEO da Google, ele tá avisando os próprios funcionários, cara, porque olha só, o Google já demitiu centenas a mais para mudar para as vendas baseadas em inteligência artificial. No mercado de games aqui, ó, a Square Enix já começou a implementar IA em seus jogos, como o jogo de tiro de PS5 e PS4 Foam Stars, sendo o último lançamento de alto perfil a apresentar uma pequena porcentagem de arte de IA. E antes que a galera comece a falar, não, é culpa da inteligência artificial, morte, não é bem isso, cara. A questão é uma mistura de fatores e um mercado que vem mudando e a natureza desse mercado que é movido muito pela especulação, pelo hype. É tão movido pelo hype, cara, que a gente vê jogos excelentes sendo criticados ou sendo flopados a troco de nada. Não basta mais você fazer um jogo excelente. É como eu tava falando aqui, ó. Eu realmente espero que Prince of Persia: The Lost Crown faça sucesso. O jogo é excelente, não é só marketing, mas não é um jogo que vende pelo hype, mano. Quantas pessoas vocês já viram aí na internet, sem nem ter jogado o jogo, mas desmerecendo ele pelo simples fato dele ser um jogo 2D? Não basta ser um jogo excelente. O fato dele não vender o hype ali dos gráficos, do filminho, daquela fórmula, é uma parada que pode fazer o jogo flopar, e isso é porque a natureza do nosso mercado é o hype, é a especulação. E a Nintendo, ela não vai muito nessa direção, né? Quantas pessoas vocês já não viram criticando, por exemplo, Animal Crossing? Ou reclamando que Super Mario Bros. Wonder, cara, estava indicado aos jogos do ano. O mercado funciona dessa forma, mas aí você pode falar pra mim, pô, Coelho, mas esses jogos venderam muito bem. Mas um pouco disso também, cara, vem do fato de que o público Nintendo tem uma percepção já um pouco diferente mesmo dos jogos. Olha só, quando o Prince of Persia: Lost Crown foi lançado, as primeiras notas que saíram, quando as primeiras notas do próprio Prince of Persia foram lançadas, cara, a gente viu que no Nintendo Switch a recepção do jogo foi melhor. Foi quase uma nota 90 no Nintendo Switch aqui, ó. Enquanto que no PlayStation 5 uma nota 86 ali, que são notas ótimas porque é um jogo muito bom. Mas o fato do jogo ter se aproximado mais ao quase um must play na versão de Nintendo Switch, cara, tem bastante a ver com o fato de que os próprios fãs de Nintendo já estão mais abertos a esse tipo de experiência, porque são fãs de uma empresa que justamente não segue essa onda de especulação e crescimento que nesse contexto aqui seria essa onda de tecnologia, gráficos, poder, que é o hype da indústria, não tem como, né? E como eu falei, tudo isso tem os seus prós e tem os seus contras também. O que nos resta esperar, cara, é que as coisas melhorem daqui pra frente, tanto pros funcionários, quanto pra quem trabalha nessa indústria, porque a gente só consome, só tem jogos legais por causa dessas pessoas, que os jogos venham melhores e que a gente consiga ter condições melhores aí pra conseguir comprar esses jogos também, né? Mas nada é muito simples na realidade, né? A gente quer jogos mais baratos e ao mesmo tempo a gente quer que os funcionários trabalhem bem, que ninguém seja demitido, enfim, quando a gente para dessas conversas cor-de-rosa, de só ficar xingando nas coisas e para pra olhar mesmo pro mercado e entender os pormenores, a gente vê sempre que as coisas não são tão simples assim, né? Sempre o buraco é mais embaixo. Mas e aí, o que vocês acham disso? Deixa pra mim aqui nos comentários. De qualquer forma, eu acho que é um assunto bastante interessante da gente entender um pouco melhor, se aprofundar e debater, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Agora, falando de jogo bom pra um pouco mais mediano, a recepção do novo lançamento da Nintendo pra janeiro, cara, que é o Another Code Recollection, que talvez alguns de vocês já devam conhecer esse jogo, pelo nome Trace Memory. Lembra desse jogo lá do DS? Pois é, nas Américas ele foi lançado como Trace Memory, e agora nesse relançamento a Nintendo passou a chamar ele pelo nome internacional, que é o nome Another Code, que foi essa remasterização aí. E as notas, cara, na sua média ali no Metacritic, ficaram amarelinhas ali com nota 72. Apesar da nota um pouco baixa, cara, os comentários que estão sendo feitos desse jogo são bastante positivos. Eu ainda não comecei a jogar para poder trazer aqui a minha avaliação para vocês, mas eu vou fazer isso em breve. Por enquanto, vamos dar uma olhada o que os portais internacionais estão falando. Olha, com belos ambientes, personagens cativantes e um sistema de dicas que permite que jogadores de todos os níveis de habilidade possam chegar até o fim, apenas a falta de valor de repetição impede que esse seja um item obrigatório. É uma tradução meio esquisita aqui, mas o que ele quis dizer, cara, é que o jogo é muito legal, só que ele não tem fator replay. Você não vai ter motivo para poder jogar esse jogo de novo, porque é um jogo baseado em narrativa. Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, aqui a análise do jogo que o Guilherme Oz fez, cara, e na verdade tem bastante a ver com essa história que a gente tá conversando aqui ao longo desse vídeo, né, dos jogos do hype, os jogos dos gráficos. Olha que interessante que ele fala aqui na análise dele. Um sopro de ar fresco para todos os jogadores cansados de sempre terem que conviver com a loucura e o ritmo acelerado de títulos populares, como Fortnite e Call of Duty. Se você quer simplesmente deitar na cama,
e relaxar com um game encantador e tranquilo, o lançamento é a opção perfeita para você. Mas fica o aviso, este é um game de ritmo lento e foco intenso no seu enredo. Aqui você não vai encontrar grandes cenas de ação ou perigos assustadores. Pois é mais ou menos por aí, né? Eu tenho que jogar por mim mesmo pra poder lembrar e também saber se a história do jogo é boa, se ela é envolvente ou se vai acontecer mais ou menos igual aconteceu com Detective Pikachu Returns, que eu dei nota 5 aqui no canal, porque apesar de ser um jogo mais relaxante, de uma história, eu não gostei tanto assim das mecânicas, o jogo em si não era tão bom assim. Mas, vendo a nota baixa e vendo os comentários positivos, parece que o jogo é muito bacana, só que não agrada aquela maioria das pessoas que esperam outro tipo de coisa. Ou que o problema não seja a qualidade do jogo em si, e seja mais um pouco a expectativa que é gerada em relação ao preço do jogo, e baseado no fator replay, né, que você não vai poder rejogar, não vai jogar por tantas horas, você jogou aquilo ali, acabou. Siliconera falou, embora os quebra-cabeças sejam um pouco difíceis, Another Code Recollection é um remake bem executado, e é ótimo ver os dois jogos em todo mundo. O Nintendo News falou, a decisão de combinar os dois jogos em uma única experiência narrativa foi contraprodutiva, cara, quando há uma transição clara entre os jogos, e as mudanças na qualidade de vida feitas não são suficientes para disfarçar o envelhecimento da mecânica do jogo, que é mais ou menos o que aconteceu com Detective Pikachu também. Esses elementos mais fracos, como os ângulos de câmera estranhos e controles de movimento obrigatórios, muitas vezes compensam o prazer obtido com a narrativa, tornando essa experiência uma que não vai agradar a todos. Destructoid falou, é um jogo sólido e definitivamente tem seu público, pode haver algumas falhas difíceis de ignorar, mas a experiência é muito divertida. E por fim, o The Verge falou que no caso de Another Code, pelo menos, é o tipo ideal de remasterização, pegar jogos que foram lançados há algumas gerações e torná-los muito mais acessíveis, ao mesmo tempo que dá a eles uma nova camada de tinta, né, dá uma recalchutada ali no jogo. Recollection não mexe com a parte da série que as pessoas adoraram, mas traz todo o resto aos padrões modernos. É uma remasterização tão boa que eu não posso deixar de me perguntar, quando é que Hotel Dusk vai chegar ao Nintendo Switch, que é outro jogo daquela época também. Então é mais ou menos por aí, cara, os comentários que estão sendo feitos em relação ao jogo. Sempre que eu vejo uma análise, cara, eu busco saber quem foi que escreveu aquela análise para saber se eu me identifico com as opiniões daquela pessoa. Numa indústria movida pelo hype como a gente vive hoje em dia, cara, a gente sabe que tem muitas pessoas, por exemplo, que não gostam de jogos indies, que tem preconceito contra jogos indies. Então eu não vou ler uma análise de uma pessoa que não gosta de jogo indie para saber se o jogo indie é bom, porque eu gosto de jogos indies. E pelo que eu vi até agora, parece que eu particularmente vou achar bastante interessante essa experiência desse jogo. Vamos ver se eu vou gostar dele ou se eu vou entrar achando que eu vou gostar, mas vou acabar me decepcionando, como foi o caso de Detective Pikachu. Lembra que eu fui muito criticado na internet na época que eu gostei do anúncio do jogo, que parecia muito legal? Todo mundo falando que eu passo pano, que não sei o que, e aí no fim das contas, minha análise foi uma das primeiras que saiu no Brasil e foi uma das que teve a nota mais baixa, né? Apesar de eu gostar desse tipo de jogo, mas eu tô esperançoso. Em breve sai a análise aqui no canal, mas é isso que estão dizendo sobre ele por enquanto. E você, chegou a jogar a demo dele, por exemplo? Deixa pra mim aqui nos comentários. E ó, em breve eu vou trazer gameplay dele aqui no canal também, beleza? E pra gente fechar, cara, ainda sobre Another Code, foi revelada uma parada que eu achei muito interessante, que a desenvolvedora desse jogo, que lembrando, é um jogo da Nintendo, essa remasterização foi feita por ninguém menos do que a Arc System Works. Se esse nome é familiar pra você, é porque a Arc System Works é justamente os desenvolvedores de Guilty Gear, BlazBlue, Persona 4 Arena, Dragon Ball FighterZ e vários outros games. O Guilty Gear, que a gente analisou recentemente aqui no canal, que lançou no Nintendo Switch, e aliás, muito importante informação, no momento que a gente fez essa análise aqui pra vocês, eu falei que o jogo não estava disponível na eShop do Brasil e falei também que a gente estava em contato com a publicadora para sugerir que eles colocassem o jogo na eShop. Pois bem, o jogo agora está disponível na eShop, o que é muito bacana. Muitos de vocês entraram em contato também, eles ouviram os fãs aí, o que eu acho muito legal que isso aconteceu, mas voltando, cara, o Guilty Gear também é um jogo desenvolvido pela Arc System Works, aí eu fiquei pensando, poxa, que legal, será que eles estão se aproximando da Nintendo? A Nintendo, ela tem uma filosofia interna dentro da empresa dela, que ela tem certos estúdios externos que ela confia para certas franquias dela, ou estúdios internos também. Por exemplo, o estúdio que ela tá confiando para Metroid agora, o 2D, é a Mercury Steam, né, que fez lá o remake do Metroid 2 Samus Returns, e aí a Nintendo confiou um jogo inteiramente novo, né, que foi Metroid Dread, e foi muito bem feito.
será que a Nintendo tá se aproximando agora da Arc System Works com esse remake? De repente, mais pra frente, a gente vê alguma coisa original? Eu ia achar maravilhoso, porque é um estúdio muito bom, um estúdio de qualidade, e eu fiquei feliz aí com essa notícia. Quem sabe a Arc System Works não faz um jogo de luta diferente de Super Smash Bros. Ultimate e utilizando as franquias da Nintendo? Mano, isso ia ser muito top, cara. Jogo de luta 2D da Arc System Works com as franquias da Nintendo? Putz, ia ser top. E pra fechar com uma notícia boa, cara, lembrete pra vocês, quem me segue lá no Twitter, @RodrigoCoelhoC, já sabia. Mas agora eu trago aqui pra vocês. Até dia 24 de janeiro, se você for um assinante do Nintendo Switch Online, você pode jogar inteiramente gratuitamente um dos jogos que a gente mais recomenda aqui no canal, que é o Eastward. É um jogaço, galera. Se vocês não acreditaram em mim na época, lá no Coelho Awards também, de 2022, que ele ganhou uma série de premiações, testem por si só. Entra lá em accounts.nintendo.com, troquem sua conta ali pra alguma conta da Europa, Portugal, por exemplo, enfim, é só trocar o seu país e baixar gratuitamente. Você tem até dia 24 para poder jogar inteiramente gratuito um dos melhores jogos indies que tem no Nintendo Switch, que é Eastward. Então aproveitem aí os Game Trials, você tem que ser assinante do Nintendo Switch Online para isso, beleza? E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje, o nosso quadro aqui de terça, quinta e sábado, onde a gente troca uma ideia sobre tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo, fala das notícias, dá aqui as opiniões, traz algumas discussões interessantes. É aquele momento, cara, pra gente que gosta de videogame, poder trocar uma ideia direta aqui, e é muito bacana. Então muito obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, galera, minha missão é fazer com que todo mundo que me segue, cara, entra nos grupos de promoção, entra lá no Telegram, mano, ou no WhatsApp, é onde for mais fácil pra você, ou lá no Instagram. E por favor, cara, faz o favor de nunca mais pagar preço cheio, ou pagar mais caro por jogos da Nintendo, ou na hora de comprar o seu Nintendo Switch, deixa a gente te ajudar, mano. Entra lá no Telegram, por exemplo, às vezes a gente abre aqui, ó, uma caixinha falando, ó, alerta de cupom, quer um jogo? Deixa nos comentários, e a galera vai mandando aqui nos comentários, e a gente vai achando promoções daqueles jogos. Tem um jogo que você quer comprar o Nintendo Switch? Entra lá, mano, escolhe um dos grupos, os links estão aqui na descrição e a gente te ajuda a pagar mais barato. E você nunca mais vai pagar preço cheio e depois no fim das contas você vai acabar me agradecendo. E aí no fim das contas você vai acabar divulgando os grupos de promoção aí, porque eu ajudei vocês para outras pessoas e isso me ajuda demais de volta. Então muito obrigado a todos vocês que quando recebem os joguinhos, cara, me marcam lá nas redes sociais, recomendo o grupo para outras pessoas, recomendo o canal para outras pessoas, isso me ajuda muito aqui no nosso trabalho no YouTube, beleza? E se você curtiu aqui esse vídeo, deixa um likezão aqui no vídeo, cada like conta para ele chegar mais longe aí no algoritmo do YouTube. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho branco aqui, ele vai fazer aquela animação maneira e vocês vão estar inscritos aqui no canal Coelho no Japão, e ative o sininho de notificações para não perderem os Coelhos News às terças, quintas e sábados aqui no canal, tá bom? Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Me segue por lá, cara, vocês podem mandar uma DM pra mim, uma mensagem, é uma forma mais fácil da gente se falar diretamente. Então me segue por lá, é sempre @RodrigoCoelhoC, e lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, galera, na hora de discutir na internet ali, isso é muito importante, a gente saber ter um debate sem perder o respeito com outra pessoa. Isso é uma característica muito legal aqui da nossa comunidade que eu agradeço demais, tá bom? Então, muito obrigado, meus amigos. Se quiserem acompanhar todas as notícias de Nintendo, vocês podem entrar aqui no site Coelho News, que tem tudo por lá. E se quiserem dar uma olhada, cara, nesse outro tema muito legal que a gente fez aqui, preparando para poder ajudar vocês a tirarem o melhor proveito do videogame de vocês, é só clicar nesse vídeo aqui e também poder acompanhar mais, se aprofundar e saber mais sobre esse universo Nintendo, tá bom? Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Muito obrigado. Valeu!